Hoje vamos descobrir como era a vida das pessoas na Idade Média, como viviam as pessoas no período medieval e como era o mundo nessa época. Primeiro, nós precisamos entender o que foi a Idade Média. A Idade Média é um período de aproximadamente 1000 anos na história ocidental. E foi um longo período da história, que teve o seu início marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e foi marcada pelo feudalismo, pela influência da Igreja e pelas Cruzadas e Inquisição. Idade Média é o nome do período da história localizado entre os anos 476 e 1453, e ficou conhecida como Idade das Trevas. Você já se perguntou por quê? Acontece que o período medieval era tido como obscuro, tomado pelas crenças ditadas pela Igreja Católica que desprezava o pensamento racional. Nessa época também ocorreram muitos conflitos e guerras, e foi considerado uma época ruim. Mas então, como foi a vida das pessoas que viveram nessa época? É importante frisar que na Idade Média a Igreja Católica tornou-se uma instituição poderosa e influente, não apenas na religião, mas também na sociedade medieval. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava a ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, a igreja. Logo abaixo vinha a nobreza e na base estavam os servos, os únicos que trabalhavam e sustentavam as classes de cima. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica. As casas eram feitas de madeira e pedra, os únicos materiais disponíveis na época. O senhor feudal e sua família viviam nos castelos ou em grandes mansões, dependendo do seu poder e finanças. As condições de vida da população na Idade Média eram muito duras. A expectativa de vida era pequena, a mortalidade bastante elevada e aqueles que ultrapassavam os 40 anos de idade eram considerados velhos. As guerras proliferavam, as doenças eram costumeiras e não existiam remédios eficazes para combatê-las. No campo e na cidade, a vida dos homens e das mulheres medievais era muito difícil. As moradias e as vestimentas eram, em geral, pobres, e a dieta baseava-se em cereais e legumes. Na Idade Média não havia o costume de tomar banho. Devido ao frio e à quase inexistência de água encanada, o primeiro, muitas vezes o único banho, acontecia em maio, e era tomado numa única tina enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro banho na água limpa. A vida urbana na Idade Média era incrivelmente suja e fedorenta. A superlotação e quase total falta de serviços públicos pioravam um ambiente já insalubre, acentuando ainda mais a disseminação de doenças. A saúde era precária. O cuidado de doentes estava em boa parte entregue a ordens religiosas, que administravam inclusive o hospital. E a influência da religião manteve a concepção de que doenças eram resultado do pecado e a cura era questão de fé. Considerando também que as pessoas viviam em condições insalubres, era muito difícil sobreviver a doenças na época. Infelizmente, na Idade Média, a maioria da população morreu entre 30 e 44 anos apenas. Mesmo assim, a Idade Média foi um período que ficou marcado para a história. E assim se encerra o vídeo de como viviam as pessoas na Idade Média. Muito obrigado por assistir. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo. Até a próxima!